Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego e o Ato Marada. E aí, Marlon Freitas, tá chegando, não tá? O que significa? Em que pé que tá a negociação? Vamos falar sobre isso? É a primeira contratação do Palmeiras do ano, está sendo negociada, não está fechada, e vou explicar o que está acontecendo. Mas antes de continuar, pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar seu like, deixar seu hype. Batemos 16 mil, estamos chegando em quase 16.200 inscritos já, muito legal, bem acima da meta que a gente estabeleceu para o fim do ano, que era 15 mil. E estamos crescendo bem, estamos crescendo com o apoio de vocês, então ó, segue a gente, apoia.se/Diego Marada se você quiser participar dos grupos de WhatsApp do Apoia, também receber as outras recompensas que a gente entrega, e enfim, patreon.com/C/Diego Marada. Se o seu cartão de crédito é gringo, não conversa com o Brasil, você pode ir lá também apoiar a gente, beleza? Bom, Marlon Freitas, vamos começar primeiro pelo começo, posição, é uma posição que o Palmeiras precisa reforçar, ainda mais com a negociação do Aníbal. O Aníbal já é jogador do River Plate, então o Palmeiras precisa de um novo volante. Como é que o Marlon Freitas joga exatamente? Ele é exatamente a posição do Aníbal? Muita gente falou assim, não, mas o Marlon Freitas é muito mais 8 do que 5. Ó, eu peguei o mapa de calor dos dois aqui, ó. Vai entrar aqui o mapa de calor. O de cima é o Aníbal. O de baixo é o Marlon Freitas. Repara que é praticamente a mesma coisa, né? Com a diferença que o Marlon Freitas cobre uma área um pouco maior que a do Aníbal. Ele vai para lugares com mais frequência, quanto mais vermelho, mais tempo o jogador passa em determinado local. Então percebe-se claramente que o Aníbal, que o Marlon Freitas cobre uma área um pouco maior que a do Aníbal. De resto, é a mesma coisa. E o Aníbal, vamos lembrar, ele entrou quase sempre como 5, ele dificilmente entrou como segundo homem, segundo volante ali, ele entra sempre como 5. Então é um jogador que tem características parecidas, os dois têm características parecidas, então esse negócio de, mas um é 5, outro é 8, olha, em termos de campo, de cobertura de área do campo, eles fazem praticamente a mesma coisa. O que o Marlon Freitas aparece um pouco mais que o Aníbal, até com um pouco mais de força? É a chegada mais próxima da área, mais perto da área ali. Então o Marlon Freitas, ao longo do Campeonato Brasileiro, esse mapa de calor é o Campeonato Brasileiro, percebe-se que ele chega mais perto da área adversária. Mas tirando isso, a atuação dos dois é praticamente a mesma. Então sim, ele pode suprir essa necessidade que o Palmeiras passa a ter, né? Ele pode jogar tanto como 8 como contra 5 e as imagens aí provam, né? Agora, em termos de perfil, é um jogador mais velho, é um jogador de 30 anos, né? O Aníbal tinha 26, 27, acho que ele tinha feito 27 quando sai do Palmeiras agora. São jogadores é um jogador um pouco mais velho, é um jogador mais experiente, né? Um jogador que recentemente conquistou aí os títulos com o Botafogo, foi o capitão do time. Vamos lembrar, para quem viu a Copa do Mundo de Clubes, o Marlon Freitas, ele deixa uma lembrança, é mais ou menos a mesma questão do Andreas Pereira, deixa uma lembrança que na época foi feliz, mas que gera um meio assim, ele toma o drible final do Paulinho no gol que classifica o Palmeiras para as quartas do Mundial de Clubes. Quem toma o drible final é o Marlon Freitas. Essa puxada do Paulinho com o pé direito pro pé esquerdo, quem fica na saudade por último é o Marlon Freitas. Então assim, ele já viu ele num momento ruim pró-Palmeiras. Também é o jogador da piscadinha, vão lembrar? A piscadinha lá no Palmeiras 4, Botafogo 3, a piscadinha, depois que quando cai o Botafogo tá na frente ali, quem dá essa piscadinha é o Marlon Freitas. Então é um jogador que assim, ele vai chegar, se ele chegar longe de ser uma unanimidade no Allianz Parque, né? A gente percebe já em grupos, em redes sociais, que não é nem de longe o jogador que o palmeirense sonha, né? O palmeirense está sonhando com o Fabinho, o palmeirense está sonhando tem gente sonhando com o Casemiro, que eu não sei da onde que tiraram a história de Casemiro do Palmeiras, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento. Nossos grupos de apoio, se vira e mexe alguém fala, e o Casemiro, gente, não tem nada de Casemiro no Palmeiras, assim, mas nada, nunca houve essa conversa, é uma coisa que, uma alucinação coletiva, assim, não tem nenhuma nada. A única notícia ligando o Casemiro a times do Brasil que surgiu até agora foi ao São Paulo, que ele pretende encerrar a carreira lá, ou voltar para lá antes do fim da carreira. Mas não tem nada marcado, assim, tipo, não faz muito sentido essa fala de Casemiro que muita gente trouxe aí. Mas o fato é que o Palmeiras foi linkado aí a Fabinho, um jogador com o Palmeiras de fato conversou no passado, né? E pode estar trazendo o Marlon Freitas. Em que pé tá a negociação? O Palmeiras quer. O valor giraria em torno de 33 milhões, 32,5 milhões. Já tem gente dando como fechada a negociação. Informação que eu tenho o Botafogo não quer negociá-lo, o John Textor não quer negociá-lo, mas tá enrolado, por quê?
porque o Botafogo deve uma grana absurda para não entrar em transfer ban, né? Em transfer ban, como a gente fala aqui no Brasil, que é impossibilidade de transferência, de contratar jogadores. O Botafogo tem aí tem um prazo curto para pagar mais de 130 milhões de dólares, né? 130 milhões de reais, e o Marlon Freitas geraria 32 milhões para o Botafogo. Já seria um grande avanço para pagar isso aí, porque não sei se o Textor tem essa grana para pagar o que o Botafogo, o que a FIFA exige que seja pago, por conta da transferência do Almada. Thiago Almada, jogadoraço que jogou no Botafogo, campeão da Libertadores, meio argentino, que o Botafogo não pagou como tinha que pagar, então o Botafogo tem que fazer esse acerto, né? Agora, então vamos lá, em termos de jogo ele é muito parecido com o Aníbal, isso aí ele poderia vir para realmente suprir essa necessidade. Em termos de qualidade, é um jogador que teve um desempenho melhor que o Aníbal no Campeonato Brasileiro, a média dele, segundo o SofaScore, que compila todas as estatísticas, né, e enfim, faz uma análise ali ponderada de todas as atuações do jogador. Ele foi melhor, foi mais bem avaliado do que o Aníbal Moreno, que, vamos combinar, fez uma temporada muito ruim, né, então também isso não é parâmetro, né. Ele foi capitão do Botafogo nos últimos tempos, né, negociação não está fechada, o valor gira em torno de 32 milhões de reais, o Palmeiras quer, de fato o Palmeiras quer, um jogador do Palmeiras está aprovado para o Palmeiras, mas ele não chegou ainda, né. Pontos negativos que eu vejo, a idade dele, tem 30 anos. Ah, mas pô, é um cara experiente. Por esse lado, sim. Mas é um jogador um pouco mais velho, né? Não tem histórico de sofrer com lesões, então isso é uma vantagem. Mas é um jogador um pouco mais velho que pode aí, de repente, acabar isso trazendo algum problema pro Palmeiras no futuro. Não teve esse problema no Botafogo, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? É um jogador um pouco mais velho. A gente vê o caso do Felipe Anderson, que nunca teve problema também, principalmente na Lazio, e posteriormente acabou tendo problema de lesão no Palmeiras. Aí ficou fora de muitas partidas por conta de desconfortos musculares e dores e que tais, e afins, né? Bom, a ideia do Palmeiras, até onde eu sei, é tentar elevar o nível de experiência. Onde que está o exemplo do Marlon Freitas, né? Por quê? O que referenda ele? O que referenda ele é o Andreas Pereira, que é um cara que chegou a camisa e vestiu, e sem sentir pressão, sem sentir problema, sem sentir nada assim extracampo. Acredita-se que o Marlon Freitas possa fazer isso no Palmeiras, chegar a jogar sem sentir pressão, como foi o Lucas Evangelista, principalmente, né? Tava num clube aí de menor expressão, o Botafogo até teve grande expressão nos últimos anos, mas não chega a ter a expressão que o Palmeiras teve ao longo da última década, né? Mas seria suficientemente experiente e rodado para chegar, vestir a camisa, entrar em campo e jogar. O que eu vejo negativo nisso? A gente não deve pensar em contratação por nome. Ah, esse cara não é nome, esse cara não é seleção, esse cara tem que ver o que o cara vai desempenhar. O problema é que existe todo um arcabouço, e eu não estou dizendo que tá certo ou tá errado, tá? Tô só trazendo a realidade. Tem todo um arcabouço ali de expectativa de grandes nomes, expectativa de grandes contratações, expectativa de nomes de impacto. Isso não é o Marlon Freitas que vai trazer esse impacto. É um jogador de bom futebol, jogador de futebol correto, de liderança, de talvez chegar sem sentir a pressão, vestir camisa e jogar, porque também não é fácil jogar no Botafogo. Não é como jogar no Red Bull Bragantino, é mais difícil jogar no Botafogo do que no Red Bull Bragantino, mas não tem nome, não tem esse impacto. Então, no campo ele me preocupa menos do que ele me preocupa na questão extracampo. A torcida do Palmeiras, o Allianz Parque em especial, está muito ansioso para que venha um jogador de grande peso. E não é esse jogador, o Marlon Freitas não é esse jogador. Em termos de nome, de renome, não é um jogador acostumado super a ser campeão. Teve essas conquistas com o Botafogo aí, mas também não quer dizer que, se você pegar antes, ele tem título no Atlético Goianiense, não é um cara assim de, meu Deus, que jogadoraço. Antes passou pelo Criciúma, Botafogo de Ribeirão, não é, meu Deus, esse é o cara, né? Agora, em termos de campo, eu não tenho dúvida que ele possa agregar. Vamos ver agora o que vai acontecer, essa negociação não está fechada. Às vezes, essas negociações, elas ganham dimensão porque elas vazam, mas elas nem estão perto de ser a prioridade, às vezes tem outras prioridades que a gente não sabe ainda. O fato é que a caixa preta do Palmeiras está muito bem fechadinha, está muito difícil entender tudo que está acontecendo ali dentro, mas já estamos chegando aí no final do ano. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista em 15 dias, né? E por enquanto o Palmeiras tem menos um jogador em relação ao ano que terminou. O Palmeiras não acrescentou nada e tem menos um jogador, que é a saída do Moreno. Por enquanto é isso, e vamos ficar ligados, se aparecer mais alguma coisa a gente traz aqui para vocês, beleza? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, compartilhe,
Apoia a gente no apoia.se/Diego Marada, e a gente tá ligado no mercado, se tiver alguma novidade a gente traz para vocês, alguns shorts, alguma edição especial aqui de vídeo do nosso canal, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.